Pronto, tá iniciado. Pode prosseguir. Show de bola, começar aqui. Hoje o treinamento é sobre gerenciamento de estado no Flutter. Eu não sou um especialista em Flutter, mas estou estudando e quis trazer um negócio legal aqui para todo mundo. Antes da gente falar do gerenciamento. Não, primeiro eu vou te dizer que é o conteúdo que tem aqui nesse slide, né? Porque antes da gente falar de gerenciamento de estado inicial, a gente tem que entender primeiro o que é um estado. Aí eu vou passar na primeira opção aqui o que é um estado no Flutter. O segundo tópico é os principais tipos de widgets, que são os componentes. Aí depois eu vou falar sobre o gerenciamento de estado. E por fim, eu vou mostrar um exemplo prático de como foi um provider, como é que ele é criado. Beleza? Primeiro ponto aqui é o estado no Flutter. O que é o estado, assim, no que a gente pode falar, né? O estado são as informações que podem mudar ao longo do tempo. Essas mudanças ocorrem através de eventos ou então de interações do usuário. Então, é tudo aquilo que a gente vê que tem uma interação. O estado, se posso dizer assim. Aí que eu coloquei que basicamente estados são os elementos que podem ser alterados quando o usuário realizar alguma ação ou algum evento ocorre na aplicação. No Flutter, o estado refere-se aos dados que podem mudar ao longo do tempo e afetar a aparência ou comportamento de um componente. Ficou assim bem claro, né, o que é um estado, tudo que pode sofrer alteração. Aí aqui eu vou falar os dois principais tipos de componentes que a gente está vendo muito no nosso dia a dia, que são os componentes stateless e os stateful. A gente está trabalhando com isso, né? Aí o que eu posso dizer sobre o stateful? É um tipo que possui estado mutável, então ele é um estado que sofre alterações. A gente está usando, quando a gente precisa passar alguma informação, quando alguma informação sofre alguma alteração na nossa tela, a gente tem que usar um componente stateful. Se a gente não estiver utilizando algum provedor nele. Então a gente utiliza isso através do setState, né, que é a função nativa do Flutter. E quando um componente ele não tem estado, ele é chamado stateless. Ele não possui estado e caracteriza tipo aqueles textos. Quando a gente escreve um texto que ele não vai sofrer alteração. Um título de um texto que ele não vai sofrer alteração na aplicação. Ele é um stateful. É... E deixa eu ver, os vídeos no Flutter podem ser divididos em dois tipos principais, sem estado, stateless e com estado mutável, pronto. Que é a descrição. Eu acho que todo mundo já tá tipo assim, tá associando bem, porque a gente tá bem. Isso aqui tá muito no nosso dia a dia aqui nesse projeto. Aí aqui eu vou falar sobre o que é de fato o gerenciamento de estado. Ele é a maneira como a gente lida em fazer as alterações do nosso código. Ele é um processo de controlar e manter os dados que influencia o comportamento dos widgets. Contexto. A primeira resposta é essa, depende do contexto. Se a gente tem uma aplicação assim pequena que de duas páginas que não precisa ficar passando um estado de componente para componente, a gente pode estar utilizando o set state. Mas à medida que essa aplicação vai crescendo e a gente precisa ficar passando essa informação entre vários componentes, surge a necessidade de utilizar o provider. O provider vou até colocar aqui, ó. O provider é um pacote é um dos pacotes mais utilizados na comunidade Flutter. Basicamente, ele armazena a propriedade que pode ser reativa e quando elas são alteradas, elas chamam um evento chamado Notify Listeners, que é um ouvinte. Está sempre lá escutando as alterações e vai informando de forma geral como é que está acontecendo isso. Aí que eu já estava dizendo o contexto de quando utilizar o provider, né? Ao desenvolver aplicativos no ecossistema Flutter, muitas vezes nos deparamos com cenários em que um objeto é modificado e precisa ser refletido em vários componentes ao longo de uma hierarquia de componentes. Aí nesse contexto o provider se destaca como sendo uma ferramenta poderosa, simplificando esse processo de compartilhamento de dados no objeto. Aí que eu vou dar um exemplo teórico, que é como é que é uma aplicação sem um provider. Quando uma aplicação está sem um provider, a gente tem que ficar passando essa informação de componente para componente. Então a gente vai ter um componente pai, que esse componente passa informação para o filho, esse componente filho passa para o neto e assim sucessivamente. Aí a gente vai imaginar isso aqui uma aplicação grande, que precisa passar entre 10 cantos, como é que ficaria a organização desse código? Ficaria triste, né? Então, Só para exemplificar a aplicação essa vai ideia na crescendo, a gente real, começa a ter que utilizar o gerenciamento de estado. tá, Aí aqui é um caso de como é que é com o provider. O provider ele centraliza um canto que vai tá me ficar ouvindo sem aí? informação. Tô. É porque eu tinha mudado aqui, eu acho que não tava ouvindo.
Do primeiro exemplo, só para ficar um pouco mais claro, imagina que tem um componente filho que tu, vamos dizer lá na tela de configurações, a Manuel criou uma opção lá que tu clica lá nas cores e pode selecionar um outro modelo de cor. E isso vai mudar toda a interface do coisa. Ou seja, um componente filho, que é um botãozinho que está lá dentro da tela. Quando tu clicar nele, ele vai alterar o que está fora dele, entendeu? Ou seja, isso aí é uma coisa que é mais complicada, porque tu tá dentro de um componente stateful, alterando dentro do componente stateful, um componentezinho lá que é um botão de clicar para selecionar a cor, mas vai alterar a cor do que está fora desse componente. Ou seja, tu tem que manipular uma coisa que está fora do domínio dele, fora do contexto desse componente, tu tem que conseguir alterar ele. Sem o provider, isso é muito complicado para fazer isso. Então, na prática, era pra gente ter usado o provider. Tu vai ter que usar ainda, tu ainda vai fazer isso. Não, mas eu tô dizendo, no projeto? código todo, no nosso projeto. Não em todos os Sim. lugares, em alguns lugares vai ser preciso, não é preciso em todos. Porque tem telas Pensa numa que tá com informação que set tá- state. Pensa em informação Pois é, que pensa- vai precisar usar ela fora de um componente. Vou te dar um exemplo, Dark Mode. É uma informação que vai ficar em estado geral da aplicação. Eu posso fazer isso através de um provider. Aí, Outro exemplo seria. O Rafael vai aqui, mostrar. ó. Mas Aí que- eu tô perguntando assim, todo set state não precisaria de um provider, não? Não, Não, ou é um ou é outro. não, calma aí. A diferença é. O set state que tu quer que ele mude o estado, tu quer que ele mude só para o componente que tu tá trabalhando, ou tu quer que ele mude para outro lugar fora do componente? Se Essa é a questão, se for só para o exatamente. componente, se o que tu muda só vai alterar o componente em si, tu não precisa do gerenciamento de estado com o provider. Mas é isso que tá. Quase sempre não tá o set state não é para mudar só o componente, é para mudar a informação que vai ser utilizada na aplicação. Mas não confunde, Porém- mas não confunde com a questão da API, porque se tu está mudando uma coisa que não é na aplicação, por exemplo, tu está criando um novo usuário. Quando tu cria um novo usuário, tu não está criando na aplicação Flutter, tu está criando lá no back-end que é feito em quê? Qual a linguagem Era isso que eu tava. Ruby on Rails. É Ruby feito on em Rails. Ruby on Rails. Tá usando na base de dados MySQL, um código Ruby on Rails que roda lá no back-end. Aí é outra história. Entendi. Porque na minha eu tava entendendo assim, porque sempre que tu tá fazendo set state, tu tá mudando informação Mas no geral, né? Mas é Não, visual. mas não é é no no geral. back-end. É no geral, só que é do back-end. Só que Não. não é informação É. visual, é informação de conteúdo. Tá mudando conteúdo de uma coisa no back-end. É sobre alterações no front-end, alterações apenas visuais. Essa aqui é apenas visual. Entendi, É pra essa entendi, informação entendi. ficar atualizada em tempo real em todos os componentes, entendeu? Entendi. Aí aqui tem um exemplo prático aqui, que é, imagina um aplicativo de gerenciamento de tarefas chamado Taskify. Um usuário pode criar, acompanhar e atualizar a tarefa. Ao marcar uma tarefa como concluída, o desafio é refletir essa alteração na lista de tarefas sem complexidade. Isso Provi- explicando um pouco melhor para comparar com o que o Emanuel falou. Ao marcar a tarefa concluída, refletir essa alteração na lista de tarefas sem precisar chamar nenhuma API, entendeu? Já tem uma lista de tarefas lá, na hora que tu marca concluída, a lista de tarefas já se atualiza em tempo real, entendeu? Sem fazer chamada para API, sem nada. Quando eu for mostrar o exemplo prático, vai ficar mais claro ainda. Aí na parte teórica ainda fica um pouco confuso. Aí aqui ele está dizendo que o provider ele resolve isso. Porque com o objeto task provider, que mantém o estado das tarefas e os vários Cadê? Com o objeto task provider, que mantém o estado das tarefas, os vários componentes podem acessá-lo para exibir e atualizar as tarefas. Isso evita passar manualmente objetos por vários níveis de Unix, foi o que a gente falou no slide ou no item atrás. Simplificando o código e permitindo futuras expansões sem complicações. O provider torna a gestão de objetos modificados eficiente e escalável. Pensando em projetos e em crescimento de projetos, é sempre uma boa prática utilizar o gerenciamento de estado. Aí que é outro exemplo prático que a gente tem, que é como se o usuário tivesse que digitar aqui no texto John Wick e ao mesmo tempo que estivesse digitando, ficasse refletindo esse valor alterado. Se botasse aqui Rabelo, ao mesmo tempo que eu estivesse digitando Rabelo, utilizando o provider, ia aparecer aqui Rabelo. Cada letra digitada, o componente de cima, que tem a foto e o nome, ia atualizando o nome em tempo real, de acordo com o que ele fosse digitando, entendeu? Agora aqui, vamos à prática. Eu fiz um exemplo aqui,
que é esse aplicativo aqui. Aí eu vou explicar como é que é feito um provider no Flutter. O primeiro passo para a gente ter o provider no nossa aplicação, né, é instalar a biblioteca. Que no caso aqui, a gente pode ver, é o provider aqui, ó. A gente instala a versão mais atual, todo mundo que sabe instalar uma biblioteca no projeto. Se não souber, eu acho que é só o Zen, não sei se já chegou nessa parte. E quando a gente instala uma biblioteca de fora, a gente vai no arquivo chamado pubspec YAML e adiciona ele aqui nas dependências. Aí que eu estou atualizando o provider. Show. A segunda parte que eu fiz aqui nessa aplicação foi criar um modelo dessa task, que é o que a gente vai trabalhar. E nesse modelo, eu escrevi aqui uma classe de modelo, que ele tem um string, que é um título que tem um valor de string, né? E eu estou dizendo que isso aqui é a parte mais importante, ó, que eu estou dizendo que ele extende de um change notify. E esse change notify é o responsável por notificar os componentes que houve alguma mudança. Quando eu digo que isso aqui está estendendo disso, eu estou dizendo que agora ele tem um ouvinte que vai estar lá sempre escutando quando algo acontece. Quando alguma mudança ocorre, ele está sendo notificado. Beleza? Aí, essa é a forma que a gente tem de utilizar o provider. Aí eu já estou estendendo essa classe. Aqui embaixo eu estou fazendo só uma classe randômica, que eu estou passando a lista de tarefas, que ao clicar ele vai selecionar um e mostrar. Beleza? E aqui tem uma parte bem importante, que é esse notify listening, que eu estou chamando no fim dessa função. Deixa eu só... pronto, esse notify listener, ele só fica avisando a mudança para os nossos ouvidores, que foram as configurações do nosso provider. Então toda vez que a gente chamar essa função... Isso. Aí toda vez que a gente chamar essa função de randomizar, no final dela, ela vai notificar que teve alguma alteração. Então toda a aplicação vai estar sabendo que isso ocorreu. Vou te mostrar aqui como é que... Depois que a gente cria nossa classe no main Dart, a gente vai ter que... Vou mostrar aqui provider. A gente vai ter que informar para o provider quem que vai usá-lo. Isso aqui. E a gente utiliza isso através dessa função aqui, change notify provider. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Pronto, ele é o responsável por notificar os componentes que houve alteração, né? E esse função ele tem dois argumentos, que é o create e o tilde. O create ele vai dizer o que vai mudar na nossa aplicação. Ele vai estar monitorando e dizendo que é o que vai alterar nela é o que? É a task que a gente criou naquele modelo, ó. Tanto que se eu der um Ctrl nela, vai direto para esse modelo dele. Aí então o que eu estou dizendo? Estou dizendo que ele vai estar escutando isso aqui, ó. Tudo que tiver de alteração aqui, ele vai estar ouvindo. E o tilde, ele é quem vai precisar ser avisado, que no caso é o nosso MyApp, que é a nossa aplicação em geral. Então toda vez que tiver alteração dentro da nossa task, ele vai comunicar para o nosso MyApp que teve essa alteração e vai refletir. É a classe que está aí embaixo, que é a classe principal inicial, é a primeira coisa executada na aplicação, que está lá no main. Pronto. Aí o que eu fiz aqui, depois de criar o modelo, foi notificar o nosso provider, né, dessas alterações. Aí, aqui foi onde eu criei, ó, em componentes tem um task widget, que é onde eu criei esse componente que vai estar centralizado aqui. Como eu estou utilizando o provider, não se faz mais necessário o uso de componentes com estados, entendeu? Então eu estou criando um componente aqui sem estados, sem estado. E... deixa eu explicar melhor. Primeira coisa que a gente fez aqui, desculpe, galera, que foi criar nosso... Oi. Então, tipo assim, utilizando o provider, todas as páginas podem ser stateless, tipo isso? Isso. Exatamente, não se faz mais necessário ser stateful. Aí a diferença aqui, que a gente utilizando o provider, primeiro é que a gente não vai mais precisar utilizar o estado e não precisa passar mais aqueles parâmetros que a gente passava antes aqui no começo, para controlar o estado. A única diferença é que agora, em vez de retornar diretamente o componente, a gente vai retornar um consumer. E esse consumer a gente tem que dizer do que ele é. Então eu estou informando que eu estou utilizando um consumer. O consumer é quem vai receber a nossa informação, como está dizendo aí, né? O próprio nome dele é um consumer, ele está consumindo essa informação. E essa informação é sobre a task. Então, antes de retornar o card em si, eu estou retornando esse consumer, que é o que vai ficar fazendo essa verificação. Esse consumer ele tem 3 valores, que é o context, o story value e o field. O context é o contexto da nossa aplicação.
E o storage value é a informação que recebe do provider. Então, no caso, a nossa informação é o title. Quando a gente abrir aqui essa task, a gente vê que a informação que a gente tem é o title dele. Então, eu estou passando para o storage value o title dele. Beleza? Aí, esse componente aqui está criado. Então, aquele aqui é só o texto que tem um valor desse array aqui, de title. Beleza? Ó. Aí, eu criei uma função que, quando eu clicar, ele vai escolher um desses valores. Eu estou chamando aqui, ó. Nosso próprio main. No nosso main, eu criei uma função que é esse botão flutuante. Da mesma forma que a gente utiliza o consumo para ler valores armazenados, a gente também utiliza o consumo para pegar um valor armazenado e alterar. E é o que a gente está fazendo aqui. Estou envolvendo esse componente pelo consumo de task e eu vou estar informando que estou chamando essa função que a gente criou, que ele vai estar alterando o valor do storage. Ó. Então eu vou estar passando o press dele e dizendo que o valor dele vai estar chamando essa função. Então quando eu clicar aqui, esse valor que está no storage value vai tanto refletir aqui no appbar que eu coloquei aqui em cima, ó, que vai ter o título, e tanto no componente central dele. Então em dois cantos eu vou estar mostrando essa função, ou esse valor em tempo real. Então toda vez que eu clicar aqui, ele vai trazer, ó, em tempo real, sempre atualizando em todos os cantos que tem esse consumer. Ó, estude Flutter. Tome um cafezinho, galera. Trabalhe para Bicoders. Estude Flutter de novo. Pronto, e por assim vai. Então, vou falar aqui. As vantagens que a gente tem em utilizar um provider é que essa informação está sendo mandada diretamente para o componente sem precisar passar por uma árvore de elementos. Outra vantagem é que o código fica mais legível e fácil de dar manutenção. E outra vantagem é que é uma alteração dinâmica. Deixa eu só adicionar uma coisa na pergunta que o Matheus fez há pouco tempo. Não é que tu não vai usar mais nenhum componente stateful. É que quando tu tem que diferenciar a alteração que tu tá fazendo é interna, é só dentro do componente. Se for só para dentro do componente, tu vai criar um componente stateful. Se for algo que tu vai fazer uma alteração isso global, era uma dúvida minha também. Porque vamos lá, como é que eu vou saber, por exemplo, não seria melhor eu criar ele para todos todos os stateful, eu criar ele para poder eu não ter que fazer mais aquelas coisas lá? Não seria melhor não? Deixa eu responder primeiro, Luiz. Qual é a desvantagem de eu fazer como se for. É porque, tipo assim, tudo depende do contexto, mano. Se tu fizer isso pra tudo, às vezes tu vai estar usando uma bazuca pra matar uma formiga que não precisa. Se tu tá usando então, em termos de desempenho pra aplicação vai comprometer, é isso? Sim, e não é só isso. Tem certos componentes que tu vai precisar utilizar nele, por exemplo, o ciclo de vida interno dele. Como o did update with, o dispose, o init state. Essas coisas que com o provider tu não tem. Tu só tem no componente stateful. Algumas vezes tu vai precisar do ciclo de vida interno do componente. Que o ciclo de vida, o componente só vai ter ciclo de vida interno, só vai conseguir usar algumas coisas do ciclo de vida interno se ele for stateful. Então vai depender do caso, entendeu? Cada caso tu tem que ver o que é melhor. Mas resumindo, se tu tá mudando algo globalmente, se tu tá alterando uma coisa visual, tu quer que reflita em tempo real em outro local, tu vai usar um stateful. Agora se tu tá mudando algo no componente que vai só afetar o próprio componente, tu pode usar um stateful. No outro caso aqui é o provider, foi mal, falei errado. Exatamente. Então reforçando isso, tudo depende do contexto. Se for algo que só reflete só no teu componente, não se faz necessário o gerenciamento de estado, porque ele está só no teu componente. Agora, quando é uma informação global que precisa ser atualizado em todos os componentes, essa informação está em vários componentes, se faz necessário o uso de gerenciamento de estado. E não existe só o provider como um gerenciador de estado, existem outros pacotes também que são muito bons, mas também depende do seu contexto. Existe um que o Beto até falou, um destaque é o Block, que eu não estudei, mas ele é muito utilizado na comunidade, e também existe o MobX, eu acho, que é esse nome. Que é também muito o Emanuel tá estudando e o próximo treinamento é o dele, sobre Block. Show de bola. E então tudo depende de um contexto, e não existe uma opinião assim definida do que é um melhor. Esse eu estudando, eu comecei a ver isso, que existe um debate na própria comunidade do Flutter. Uma galera defende mais provider, outro defende outro. E no final das contas, a resposta é a seguinte: tudo depende do contexto.
É uma opção a mais, né? No meu ponto de vista, eu acho que o Provider é o modelo mais simples de gerenciamento de estado. Tu pode usar para aplicações menores. Se tu for fazer uma aplicação já maior, eu já acho que um bloco se encaixaria melhor para isso. Porque o bloco é um pouco mais complexo, mas para aplicações grandes dá para tirar vantagem disso. Pronto. No mais, o treinamento é isso. Queria trazer um pouquinho do que é o gerenciamento de estado, a hora certa de usar e utilizando o provider. Valeu, top, viu? Eu- Sim, com Top. tua evolução aí referente ao treinamento passado foi